Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos mandar uns aviãozinhos aqui, gente, para avisar que a gente está online, que vamos ter a parte 2 da nossa conversa com a Liana. Já tá todo mundo aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se a minha convidada de hoje, que é ela, né, que vocês querem ouvir. Não adianta mais eu ficar falando aqui. Vocês querem ouvir a Lia, que eu sei. Cadê? Tá aqui. Vou chamar já. Olá! Tudo bem? Tá Seja ótimo. bem-vinda de volta! Primeira Adorei. participação que voltou em uma semana. Ah, Amei! Isso nossa, é agora sinônimo de sucesso. que ótimo. Que bom, o pessoal gostou. Consegui trazer alguma informação, né? Alguma coisa legal para agregar, pessoal. Bastante Sim. gente veio me procurar, sabe? Perguntando por essa lista, né, que eu fiz, das entrevistas, e aí eu achei ótimo a gente logo falar com as pessoas, sabe? Porque as pessoas estão procurando trabalho agora aqui e vamos clarear a cabeça de todo mundo, sabe? Vamos tentar auxiliar eles nesse processo que é o que dá, né? A gente consegue dar, como a gente falou da outra vez, a gente dá o caminho das pedras, a gente não consegue tirar as pedras. Exatamente. Então, só se reapresente, Lia, por favor, uma forma rápida para quem está chegando agora saber quem você é, o que você faz aqui na Irlanda. Beleza. Então, meu nome é Liana, meus amigos me chamam de Lia, Karina e minha amiga maravilhosa, meus amigos do Brasil em peso novamente. Arrasaram! Ai, Aqui gente, olha, a também. gente não se conhece pessoalmente, mas eu já chamo de Lia também, porque eu já tô me sentindo íntima. E você é Bia, querida, não tem como ser diferente disso. Exato. Mas então, eu sou engenheira civil, me formei no Brasil há alguns anos, vamos, né? Quem ficou sabendo do detalhe? Trabalhei como engenheira civil por 8 anos no Brasil, antes de vir para cá. Cheguei aqui ano passado, em abril, e quem não viu vai ver a live anterior, que em 3 meses eu consegui meu primeiro emprego na Irlanda como engenheira civil, né, trabalhando na área. Aqui eu trabalho como quantity surveyor. No Brasil, a profissão que se equivaleria seria de orçamentista, só que aqui o orçamentista ele é dividido em quantity surveyor e estimator. E basicamente o estimator seria o pré-contrato e o quantity surveyor o pós-contrato, né? E eu Entendi. trabalho como quantity surveyor. Na verdade, eu trabalho mais ou menos as duas coisas, sabe? Eu Os acho que dois, sempre assim. no final das contas é um pouquinho de cada coisa. Dou meu Sempre espetáculo assim. um pouquinho em cada coisa. Na live passada que a gente conversou, né? Durante a nossa conversa, você comentou que você, depois da sua primeira entrevista, né? Não foi isso? Foi horrível, porque eu achei que eu estava indo. Olha, eu fui totalmente errada, fui totalmente despreparada, sabe? E aí eu achei que eu Quem estava nunca? indo numa empresa uma recrutadora. Eu não achei que eu estava indo já na empresa, sabe? E aí eu cheguei lá achando que eu estava na recrutadora. Eu entrei no site no dia anterior, mas eu estava um pouco perdida ainda, sabe? Estava tentando me encontrar e fui. Nossa, aí cheguei lá, comecei a conversar com era uma pessoa da empresa responsável pelo RH da empresa. Só que como ele se apresentou e falando RH, na minha cabeça eu já, pronto, estou numa empresa de RH. Só que não. E aí, conversando, ele foi me perguntando, foi ainda na época que o meu currículo ainda não tinha sido mexido pela Paula, sabe? Que fez toda a diferença depois. Então, muitos termos ele não entendia, então ele me perguntava e eu não tinha termo técnico para responder. Então, foi uma confusão, sabe? Foi uma confusão, e aí eu comecei a ficar nervosa, aí você fala errado, você esquece, você não entende, aí começa a embolar Eu não tudo. sei você, mas eu chego no ponto de quase começar a chorar até. Porque eu começo a ficar Gente, tão nervosa. pois é, nossa, foi horrível. E aí, só que era assim, eu entendia que o recrutador, ele estava muito interessado no meu currículo. Só que eu não conseguia expressar isso. Mas aí foram as entrevistas acontecendo, e entrevistas de
tudo quanto é tipo de jeito. O que aconteceu? Depois de tantas entrevistas, e aí alguns amigos também que vinham e perguntavam, pô, Liana, mas aí como que é a entrevista? Como é que eles perguntam? Não sei o que, não. Aí eu comecei a rabiscar alguma coisa ou outra, sabe? Mas aí, como a gente acabou, junto com a Paula, ela virou e falou, Liana, vamos arranjar um dia, então, da gente convidar o grupo, e aí a gente conversa e passa a nossa experiência, você acabou de passar no trabalho e tal, você fala para eles como que foram as suas entrevistas e tal, e aí tenho que me organizar, sabe, eu tenho que me preparar, e aí eu me preparei, assim, fiz Esses convites de 24 horas de antecedência te deixam doida, né, Eli? Nossa, nem aceito, sabe? E também a Paula me orientou bastante, assim, sabe? Ela, tipo, me dava várias dicas de coisas que eu deveria me preparar para responder, de coisas que eu não deveria falar, sabe? Porque não vai cair bem e tal. E aí eu E tem fui umas de uma coisas que eles entrevista não de podem outra. nem perguntar, né? Exato, exato. E isso é interessante, porque foi uma das coisas que a Paula me falou, tipo, Liana, se eles te perguntarem alguma coisa do tipo, do que você gosta, alguma coisa assim, não responde da sua vida pessoal, responde sempre do trabalho. É alguma pergunta que deixava em aberto pra gente, na nossa cultura, a gente ia vir para o nosso lado pessoal, sabe? Mas para eles não, para eles ele não tá interessado na sua vida pessoal. E isso eu não sabia. E isso foi a Sim. Paula que foi perguntando, Liana, não responde nada da tua vida. Para eles não interessa nem quantos anos você tem. Inclusive, isso foi pro currículo também, sabe? No currículo, não precisa dizer que é brasileiro, não precisa dizer que tem quantos anos você tem, sei lá, filho, Se é casado, se tem filho, essas coisas não precisam ser colocadas. nada disso. Então Vamos é para as isso. dicas. Mostra pra gente, então, qual seria o primeiro item dessa sua lista aí? O primeiro item aqui, eu coloquei a minha apresentação, né, para o pessoal, quem eu era e tal, e eu foquei também na parte do inglês. Por mais que eu fiquei pouquíssimo tempo só estudando procurando trabalho, eu foquei muito no inglês, muito, porque era muito importante. Então, Arrasou. estudar muito inglês, o tempo que você tem, sabe, disponível, foca no inglês, ouve bastante, conversa com irlandês, porque com pessoas com diferentes sotaques também, sabe? Isso é muito importante. E até Então, uma dica que é legal é assim, né? Lembrar que não é o fato de você ter que focar no inglês não quer dizer que você tem que ficar trancado, bitolado lendo livro. Você quer ir para um não, bar, beber uma cerveja? Pode ir, gente. Mas aproveita aquele momento para interagir. Interage com. Vai ter um exato. senhorzinho do lado tomando uma cerveja também. Pergunta, nossa, que cerveja é essa? Por que você está tomando ela? Ah, entendeu? Puxa assunto que eles adoram, Teve né? um dia, inclusive, você falando isso, teve um dia que eu fui para Malahide, que eu sou apaixonada por Malahide. Aí eu fui lá, inclusive, estudar o meu currículo. Sentei lá no Starbucks, aí um senhor sentou do meu lado e ele começou a puxar. Eu fui para lá para estudar muito o meu currículo. E aí o senhorzinho sentou do meu lado e começou a conversar. Eu conversei com ele sobre tudo. Falei do trabalho dele até guerra, sabe? Olha aí. Política. Fiquei o dia inteiro. No final do dia eu não fiz nada, não estudei nada, mas também estava Estudou praticando inglês, só não foi o técnico, né? realmente. É, Então, a oportunidade a gente faz também, sabe, para essas sim. coisas. Fazer isso é manter o contato com o inglês, porque aqui é muito fácil você falar português. Você não precisa nem saber inglês para você viver aqui em Dublin, sabe? Porque é muito, Sim. muito fácil você encontrar brasileiro. Então, tem que forçar, sabe, estudar. O segundo Próxima item dica. foi da parte do currículo. Porque, como eu falei, foi o que fez toda a diferença na hora que eu comecei a reaplicar o meu currículo. O currículo bem preparado, ele, falando a linguagem, sabe, como eu já tinha falado anteriormente, faz toda a diferença, porque eu batia muito a cabeça nessas entrevistas, porque eles ficavam me perguntando, mas o que é isso aqui? Como é que você faz isso daqui? Então eu perdia tempo explicando coisa que eu nem sabia explicar, sabe? Não sabia explicar em inglês, eu sabia explicar em português. Então tem coisa que o cara, já, quando está bem feito, bem preparado, ele já vai ver e já vai entender. Ele não vai ficar te perguntando o que é aquilo ali ou como você faz aquilo ali. Dominar o currículo é muito importante, muito importante. Você saber o seu currículo de todas as formas, de cima para baixo, de baixo para cima. Saber explicar cada parte daquela.
Porque isso, na entrevista com a empresa, eles me perguntaram, como que você faz um relatório de medição? Como que você faz um relatório de acompanhamento físico da obra? Sabe, eles queriam realmente saber se eu sabia, né? Fazer o Qual que era trabalho. o passo a passo que você tinha conhecimento? Vou só complementar aqui na questão do currículo. Gente, existe a opção de vocês contratarem o serviço de alguém, existem pessoas que fazem isso, e também existe a opção de você buscar currículos que sejam da mesma área que a sua, então buscar na internet mesmo, currículos que Uhum. sejam de pessoas que trabalham na área que você gostaria de atuar e tentar fazer, chamam de Frankenstein, né? Você vai pegando partes do currículo dessa pessoa e vai tentando bolar o seu. Vai Isso, ficar tão bom? Talvez não, mas já é um primeiro passo para você buscar. Se você aham, tiver a opção de contratar o serviço de alguém, aí vocês procuram. Temos a Paula, que foi quem ajudou a Lia, e existem outras uhum, pessoas também que fazem isso. Então vocês sim, procuram e paga, né? São duas é, opções. A vantagem de você contratar o serviço de alguém é que essa pessoa vai te explicar tudo bonitinho, vai te dar uma atenção exato. ali, um bônus que vem junto na contratação, né? Mas depende do que você está podendo no momento. Mas existe opções. Eu encarei como um investimento, sabe? Para mim, Exato. isso é um investimento, porque fez muita diferença. Então, eu acho que Sim, vale a pena, entendeu? A gente gasta, às vezes, com um monte de besteira, por que não com alguma coisa que vai mudar a tua vida, né? sim, Então, com certeza. é a prioridade de cada um. Mas tudo bem É, também. Cada um sabe o seu carro, né? aqui a gente só tá dando as opções, né? Aí vai de quem tá ali do outro E, lado decidir. exatamente. Eu botei aqui também do currículo pela diferença dos termos do Brasil, porque essa que é o problema de você tentar traduzir, de você pegar, fazer o Frankenstein, porque você pode perder o termo técnico que eles usam para isso, sabe? E a gente vai aprender isso também todo dia. Todo dia você vai aprender um termo novo, assim, sabe? Sim. Então, Eu concordo, totalmente. Concordo com você, acho que realmente é um investimento que é importante. Eu aconselho as pessoas a procurarem alguém que seja pelo menos experiente com a área que você atua, porque eu uhum, acho que a pessoa tem muito mais conteúdo técnico para agregar valor no seu sim, currículo. Às vezes, quando não é muito da área, a gente fica meio perdido, assim. certamente. Bom, o terceiro tópico, que é a parte realmente das entrevistas. As diversas formas de entrevistas que eu fiz, que foi o que eu falei, por telefone, fiz entrevista por LinkedIn, por e-mail, por Indeed, pessoalmente, todas as formas possíveis. Então, é bom você se cadastrar em tudo, atualizar o LinkedIn, porque aqui eles hoje eu recebi e-mail não, contato de um recrutador de novo, perguntando por vaga, sabe, pelo Sim, LinkedIn. Então, tá tendo oportunidade e eles estão procurando, sabe? Eles eles estão. usam muito, sim. Na entrevista, não tenha medo, seja ela qual for, pelo telefone ou pessoalmente, de pedir para a pessoa falar devagar ou repetir. Sabe, isso é uma coisa que eu falei, eu não tenho obrigação de saber tudo que ela está falando e nem na velocidade que ela fala, de entender o sotaque, sabe? Eu perguntava quantas vezes fossem necessárias. Se tivesse falando, não estava entendendo, pedia para falar de outro jeito, não tem problema. O importante é você fazer a comunicação acontecer, sabe? Isso que é o mais Exato. importante, É entendeu? melhor você perguntar e responder certo do que deduzir e responder errado e perder uma oportunidade. Exatamente. Então, se faz entender 100%, sabe? Ou próximo disso, porque às vezes Sim, também é difícil, mas alguma coisa a gente tem que entender, a gente tem que entender o que eles estão falando, isso é muito importante, sabe? exato. E Concordo. no e-mail é importante a gente saber responder formalmente também, sabe? Não colocar, tipo, por exemplo, ao invés de escrever I am, I'm, formal, né? Abreviações, né? Abreviações, entendeu? Então, o que a gente puder escrever de forma mais é, formal seria interessante também. Eu percebi isso, sabe? Eu comecei, tipo, a ver como eles me respondiam também por e-mail, sabe? E aí eu comecei a usar os vocabulários deles, comecei a pedir ajuda aos professores. Nossa, quantas e quantas vezes eu não pedi ajuda ao professor para corrigir o meu e-mail, sabe? Fiz isso várias vezes. Várias E isso vezes. daí, Lia, é assim, é uma coisa tão fácil
que você já está tendo acesso e que são poucas as pessoas que fazem. E, Você já tem um professor de inglês que está ali para te ajudar a aprender inglês. Em que uhum, momento ele virou para você e falou assim, ó, mas eu não vou te ajudar com a parte profissional? de forma Nenhuma. alguma. É, E é exatamente o contrário, eles adoram. Quando você sim, começa a pedir informação, eles trazem material para você, eles trazem informação, eles começam a pesquisar junto com você vaga. sim. Eu fiz isso com o meu e ele trazia, toda semana ele trazia uma lista de palavras diferentes da área de engenharia para mim. Pô, legal. Minha professora do último curso que eu fiz, ela se amarrava, assim, de ler o meu e-mail. Ela via também que eu estava melhorando, sabe? Menos erros e tal. Porque eu também estudava, eu fazia os exercícios, eu era boa aluna também no inglês, sabe? E além disso, ainda levava coisas extras ainda, sabe? Para poder, para mim mesmo, para o meu uso pessoal, sabe? Que era importante. E é Importante. a razão da gente estar aprendendo inglês, né? Então, Isso. é consequência, sim. Mergulhar mesmo. Então, eu dividi aqui em dois objetivos das entrevistas. Um primeiro objetivo seria, na verdade, dois tipos de entrevistas, com os recrutadores e com a empresa. A Tá. entrevista, num determinado momento, elas são iguais, as perguntas vão ser bem parecidas, e depois elas vão para diferentes caminhos, sabe? Com a empresa e com os recrutadores. E porque tem objetivos diferentes, entendeu? Foi isso que eu percebi também. Porque com os recrutadores, o objetivo deles, na verdade, é levantar o seu perfil para direcionar para a vaga que ele tem disponível. Entendeu? Porque eles não entendem de engenharia, eles não são engenheiros, eles são, sei lá, recursos humanos, entendeu? Então, eles não vão te fazer perguntas específicas. O que eles querem saber é se você sabe falar, se você sabe ouvir, entender, né, o que eles estão falando, e eles querem saber aonde que pode te encaminhar, né, a vaga que é mais, que dá match com você. Esse é o objetivo da entrevista dos recrutadores, né? Sim. E a entrevista das empresas, ela tem como objetivo ter certeza das habilidades que você colocou lá, né? Eles querem saber se você consegue se comunicar, porque como a gente não é nativo, então para eles é importante isso. Eles querem também que você tenha uma postura, sabe, de se comunicar, porque a gente vai ter problema de comunicação, isso é fato. Mas como a gente vai lidar com esse problema de comunicação, que é o que importa no final das contas, até mesmo pra gente, sabe? Então, para eles, isso é importante também. E você se apresentar, a forma que você se fala, que você responde, sabe? A postura, tudo isso, eles vão perceber ali para ver se você vai ter a Aguenta o audácia tranco, né? entendeu? De pegar a vaga, entendeu? Sim, sim. E aí, as perguntas que eu coloquei aqui. Os Momento de recrutadores. tensão, peraí. Lia vai revelar para vocês agora as Ah, perguntas principais de uma entrevista. Gente, anota aí, que eu não sei se eu vou né, deixar essa live salva. Aquelas bem ca- ruins, né? papel e caneta. Papel e caneta na mão. Tipo receita, né? Vamos lá, na receita. Primeiro ingrediente. Não, brincadeira. Então, eles perguntam, primeira coisa que eles fazem é perguntar das suas experiências anteriores. Você pode falar das suas experiências para mim? Entendeu? Tá. Então, eu vinha de trás para frente, chave cronológico, né? A cabeça funciona assim. Mas você se limitava a, tipo, duas empresas ou você falava o seu currículo inteiro? Como engenheira, eu só trabalhei em duas empresas, Tá, entendeu? Então, essa é a minha realidade. Como entendi. estagiária, eu estagiei em muitas empresas, acho que talvez umas 8 ou 9 empresas. Mas eu só coloquei as empresas que faziam reforço para o meu currículo. Mas eles nunca se interessaram muito bem em escrever, não. Era Entendi. mais a área profissional. Formada Mas mesmo. do meu currículo, porque tem gente que consegue trabalho aqui só com experiência de estágio. Entendeu? Sim. Então, se você teve experiência de estágio no Brasil, tudo bem colocar no seu currículo o que você fez, como se fosse a de trabalho. Para mim não É, agradava tanto, porque a informação era meio que a mesma como engenheiro, entendeu? Então foi mais para dizer que eu sempre procurei essa área, entendeu?
Sim, como... por isso que eu perguntei se você se limitou a duas empresas, né? Não necessariamente se era do estágio ou não. Porque eu acho que eu tenho umas 5, 6 que eu trabalhei. Mas o que Uhum, eu já ouvi é isso. Às vezes, quando você faz a mesma função em várias empresas diferentes, você não precisa repetir isso o tempo todo. Você fala, uhum. trabalhei em 3, 4 empresas fazendo assim, e após essa aí eu tive uma promoção. Você fala se houve uma mudança, mas não necessariamente. Empresa X eu fiz isso, empresa Isso, Y eu fiz isso também, empresa, entendeu? Mas só tô é. Tentar ser confirmando isso aí. breve, né? Tem que tentar ser breve também, falar em geral, porque eles querem saber o que você fez, então você pode falar disso de diversas formas. Então, faz isso redondinho, assim, sabe? Sim. Resume para também não perder o tempo inteiro dos recrutadores ali, né? E também pergunta sobre a formação acadêmica, né? Quantos anos? Eu falava, né? Estudei por 5 anos na Universidade Federal, fiz pós-graduação na área de engenharia de custos, porque eu sempre gostei dessa área, não, não. Então, formação acadêmica também eles vão querer que você fale sobre. Eles perguntam também qual é a sua área de interesse e quanto tempo de experiência que você tem. Eu sempre falei mais como quantity surveyor, porque eu sabia que era a área que estava mais precisando, né, que estava contratando. E também porque eu também, se bem que meu tempo de experiência nos dois era basicamente a mesma coisa, entendeu? Não tinha 4 anos que eu trabalhei em cada empresa. Na primeira foi que eu conseguia, a Paula conseguiu focar mais para Quantity Surveyor, que foi realmente que eu trabalhei na primeira, e na última eu era mais estimator mesmo. Eu trabalhava mais com licitação, edital, essas coisas de empresa pública, né? A Márcia, que é uma amiga minha linda, ela mandou aqui, ó, uma dica, gente, valorize os pontos de crescimento, projetos que realizou quando for falar das experiências profissionais. É, E é isso, isso, né? isso daí, na verdade, eu coloquei lá na entrevista com a empresa, que foi até uma coisa que eu Ah, fiz. Com os recrutadores, para eles tipo, se você falar, eles não vão entender muito bem, sabe? Do que, entendi. tipo, Faz eu sentido. trabalhei com uma empresa que eu construí, sei lá, quantas mil casas. Eles não têm noção, né, essa sensibilidade. Eu falava isso mais com a empresa. Eu já vinha com Entendi. os números todos na cabeça, sabe? Para encher a bola ali, Já dá uma entendeu? moral maior, tá certo. Eles perguntam a sua expectativa de salário, né? Uma coisa que no Brasil isso, né? Então, aqui não, Dependendo da aqui situação, se me pagar, eu tô aceitando, né? é tipo isso, né? Aqui eles perguntam e a gente não tem que ter medo de responder, pô, e nem ficar sem graça, vai com uma ideia na cabeça. Na época que eu apliquei, para aplicar o visto de work permit, o mínimo era 30K anual, né? Agora, se eu não me engano, é 32K. Isso. Eu acho que vai muito da pessoa. Eu, por exemplo, resolvi fazer dessa forma. Eu ia para a entrevista, Liana, qual a sua expectativa de salário? Eu não falava 32, não. Eu falava 35. Por quê? Porque eu falava assim, olha, minha expectativa é 35. Eu sei que eu estou aplicando para uma vaga júnior, entendeu? Mas eu tenho experiência de 8 anos e eu acho que eu só preciso de ter uma porta de entrada para eu me adaptar ao mercado Irish. Porque, para mim, eu acho que é mais a questão dos termos, é mais a questão de conhecer os termos, porque o trabalho em si eu sei fazer, eu domino essa área, eu estudei muito essa área. Então, é só questão mesmo de mergulhar. Por isso também que eu acho que eu não seja tão júnior, entendeu? Então, acho que 35 seria legal, mas a gente pode negociar, isso não tem problema. Deixava em aberto assim também, né? Porque se eu falasse 30, eu ia negociar o quê? Exatamente. Entendeu? Tem que Essa ter era uma margem de negociação sempre. o que eu vou negociar, entendeu? Qual vai ser minha moeda? Então eu falava, se eu falar, eu vou aceitar 30. Quer me contratar por 30, me contrata. Mas eu vou falar 35 e negocio. Então E era se isso que eu vocês não fazia. souberem, gente, não tenho ideia de valor na minha área, porque é uma área diferente e tal. Existem algumas listas, né, com as médias salariais que são publicadas, não sei direito aonde, só sei que Uhum. existe rate salary or salary rates, eu não sei direito o nome.
Mas existe, então é público, vocês conseguem ter acesso para ver uma média. Aí vocês têm uma ideia do que dá para vocês trabalharem. É. E separa bem direitinho, né? Separa a média de salário de empresas grandes, de empresas médias, pequenas, em Sim. Dublin, fora de Dublin. É bem interessante, sim. Eu lembro de ter visto essa lista. Isso. Outra coisa que é super importante também para a entrevista com os recrutadores é perguntar se as empresas estão cientes do work permit, se eles sabem, se eles sabem que precisam aplicar para você ir fazer a entrevista com as empresas. Por quê? Eu fui em várias entrevistas com vários recrutadores e com várias empresas e ficava chateada para não falar outra coisa, que eu ficava muito chateada, porque tudo redondo, toda animada, ai, a gente não aplica visto, aí fazia perder meu tempo, perder outra entrevista, perder, sabe, dinheiro para ir nos lugares. Então, quando eu tinha o primeiro Criar contato uma com o expectativa, recrutador, né? Que sabe, não tem nada que cubra isso, é. pô, corta logo na raiz, sabe, não me dá aquela emoção. Exato. Entendeu? Então, chegou uma época que eu virava para o recrutador e já perguntava, era uma das primeiras perguntas. Olha, eu sou Stamp 2, sou estudante e preciso aplicar para o Stamp 1, que é o Work Permit. A empresa está ciente, a empresa que ou você está ciente da minha situação, porque também estava escrito isso no meu currículo, sabe? Então eu frisava para eu não perder o meu tempo, nem eles perderem o tempo deles e nem a empresa, sabe? Então, Sim. era um critério já até de eliminação de ambas as partes. E E, acaba sendo bom, né? De certa forma, que é o que você falou. Pelo sim, menos já corta mal pela raiz, não cria uma expectativa que não vai ser atingida. a empresa não tem interesse, por que que eu estou indo lá fazer a entrevista, sabe? Se ela não vai aplicar o visto de nenhuma forma, então, Sim. para mim, é desnecessário, sabe? Uma outra pergunta que os recrutadores fazem é se você tem interesse em trabalhar fora de Dublin. No início eu não tinha interesse, mas depois que não tinha como escolher, eu falei, eu tenho interesse em trabalhar onde você quiser, entendeu? Então é ficar preparado para poder ir para outros lugares do dia para a noite, se for o caso, sabe? Então é, é importante você saber se você quer sair ou não, entendeu? Acho que não tem por que não sair, né? Não sei por que no início eu tinha. Também porque na época eu acho que tinha muitas oportunidades aqui, sabe? Como eu fiz muitas entrevistas, eu falei, gente, não é possível que eu não vou conseguir nada em Dublin. Mas chegou uma hora que eu falei, tá, tudo bem. Talvez eu não consiga nada em Dublin. E às Então, vezes também é que a gente também tem aquela impressão, não sei você, mas eu no começo, eu tinha uma impressão assim, Lia. Ah, mas você está disposto a sair de Dublin? E aí me vinha aquela coisa de pensando Brasil, sair de São Paulo. Nossa, mas sair de São Paulo é lá do outro lado da cidade. E o que que eu vou fazer? E às vezes o sair de Dublin, gente, é um trenzinho que você tem que pegar de 30 minutos e você já está onde uhum. você trabalha, entendeu? É, Então, tem que lembrar desse detalhe, que aqui o mais longe são 3 horas de trem. Então, não que você vá entendeu? trabalhar lá, mas tudo é mais próximo, né? Ponto fracos e ponto fortes, que é um saco esse tipo de pergunta, sabe? E sempre fazem essa pergunta e você tem que saber o que responder. Ponto forte tá até no seu currículo, então não precisa, porque tem um iniciozinho, pelo menos no iniciozinho tinha lá hard working, Suas skills, né? é, então não era tão complicado. Mas o ponto fraco eu, Ah, e uma coisa que eu já ouvi de recrutador. Quando você vai falar o seu ponto fraco, você precisa falar o seu ponto fraco, mas mostrando que ele te traz alguma coisa positiva por trás. Então, assim, sei lá. Tipo, às vezes eu sou sincera demais. Isso pode ser um ponto fraco, né? Mas o fato de eu ser sincera demais faz com que eu sempre seja leal, fale as verdades e tente buscar o melhor para todo mundo, né? Eles é, sempre orientam que você tem que sempre. Você fala, mas trazendo a coisa boa ao mesmo tempo, né? Não vai falar sim, assim, ai, sou desorganizada e tipo, me perco e meus trabalhos se perdem e as coisas vão parar não sei aonde. Não fala essas coisas, entendeu? Você fala, é, eu sou desorganizada, mas eu tenho a minha forma de organizar de as me minhas coisas. achar, né? Quem é de fora, exato, quem é de É fora não verdade. entende, mas eu consigo me entender.
É isso, gente, entendeu? Não deixou de ser um defeito. Tô falando de mim mesma. É, por aí, entendeu? Eu É, também fiz algo, você falando isso, eu achei interessante, porque foi exatamente o que eu fiz, assim. O que para mim eu fui sincera também falando isso, porque toda vez que eu começo num trabalho novo, eu preciso que alguém reveja o meu trabalho, assim, o que eu acabei de fazer, só para ver se o meu raciocínio está correto. Mas isso pode soar como eu esteja insegura. Mas não é, para mim não é insegurança, para mim é só uma questão de saber se o meu raciocínio está correto e a partir dali eu me solto, entendeu? Então um eu double vou. check, né, que a gente fala. Entendeu? Então era isso que eu falava, que deu tudo certo. Bem, Ah, uma pergunta que os recrutadores, e eu acho que a empresa também faz. Os recrutadores fazem: por que que você veio para Dublin? Por que que você veio para Irlanda? Aqui chove tanto, é tão frio, é tão cinza, sabe? Brasil! Por que que Brasil, você... É, carnaval, samba, Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro, o que você está fazendo aqui? Sabe? Então, por que que você veio para a Irlanda? Quanto tempo você está aqui? O que que você está achando daqui? Se você conhece alguém, se você pretende ficar aqui, os recrutadores e as empresas sempre fazem essa pergunta. E é muito importante nessa pergunta, porque talvez seja um pouco da pergunta pessoal ali, sabe? Que você pode se perder indo para um lado pessoal e que seria bom você focar para a área do trabalho. Por profissional, quê? sim. Por que que você veio para Dublin? Inclusive, eu até fiz um asterisco aqui, anotei algumas coisas que é para o que você não vai falar. Porque nessa hora você não vai falar que do tempo, não vai falar, sabe? Você não vai reclamar daqui. Cara, por que então que você veio para cá, né? Então, porque eu estava querendo experiências novas na minha vida, eu tinha interesse de morar fora, ter o aprendizado de morar fora, queria crescer como pessoa, achava que era o momento, sabe? Propício para fazer isso, me programei. Então, eu queria sair e eu vim para Dublin porque e isso é importante também. Porque, mas por que então Dublin? Por que você não foi para, sabe, para um país com um clima um pouquinho melhor, né? Porque essas coisas todas você pode ir para qualquer lugar. Sim. Então, é importante nessa hora você se amarrar você aqui, entendeu? Tipo, não, eu vim para. O que Dublin tem para te oferecer que no lugar nenhum vai te oferecer? Então, para mim, foram as minhas redes, os meus relacionamentos que eu fiz aqui. Eu falava, eu escolhi Dublin porque eu tenho um primo que mora aqui, então ele me passou várias dicas do país, já me deu várias dicas de tudo, de transporte, de moradia. Meus amigos também, que vieram do Brasil para cá, me falavam maravilhas daqui, eles estão muito felizes aqui, conseguindo trabalho, sabe, crescer profissionalmente. Então, foi importante esse vínculo com os meus amigos, com a minha família, e para mim, eu realmente cheguei aqui e estou encontrando tudo isso. Está sendo maravilhosa a experiência e é aqui que eu quero ficar, porque você precisa ficar aqui, entendeu? É. Porque essa pergunta, é o que você falou, ela pode soar apenas como uma curiosidade particular e tal, mas ela é a deixa, é a virada do jogo. Porque se em Sim, algum momento você virar e falar mal do tempo, ou falar, vim aqui porque era mais fácil, porque era mais e barato, era o intercâmbio é, barato que eu achei, entendeu? isso já deixa no ar o fato de que você pode mudar a qualquer momento. E aí a empresa não vai querer criar um vínculo com você com essa insegurança. É importante atentar que não fala em momento algum que você quer voltar para o Brasil, que você sente saudades do Brasil, de alguma coisa. Que o tempo no Brasil é maravilhoso, que o tempo aqui não é, né? Você vai perder pontos com isso, sabe? Não é esses Deixa o deslizes. mimimi pros amigos, não pro recrutador, gente. Exato, exato. O recrutador quer saber que você está muito feliz aqui, entendeu? É, Mas eu particularmente tô muito muito bem. feliz mesmo. Não falei mentira, não. Estou muito feliz. E uma Sim. pergunta que os recrutadores me faziam, que, na verdade, depois de um tempo, eles começaram a me fazer, na verdade, essa pergunta.
se eu já tinha mandado o currículo para outros recrutadores ou para outras empresas. Então, eu comecei a criar uma lista das empresas e dos recrutadores que eu tinha enviado. Porque o que acontece? Um dos recrutadores falou assim comigo, Liana, como a gente trabalha com várias empresas, pode ser que a empresa, o outro recrutador que você enviou o seu currículo vai enviar para a mesma empresa que eu estou trabalhando. Então, eles vão ficar, sabe, vai bater o seu mesmo currículo lá. Então, eu não queria que isso acontecesse, entendeu? E o currículo, aí ele falava assim, olha, o seu currículo é seu, é propriedade sua, então você tem todo o direito de saber para onde que ele está indo. Então, quando você mandar o currículo para um recrutador, pergunta para ele quais as empresas que ele vai te direcionar, porque eu não quero reproduzir esse mesmo e-mail para a mesma empresa, entendeu? É só um ponto, assim, para a gente se atentar, começar a anotar, sabe? Porque teve alguns recrutadores que não queriam mandar o meu currículo se eu não passasse para ele a lista das empresas, sabe? Que os recrutadores tinham mandado, ou as empresas que eu tinha mandado. Entendi. Então, é só um ponto, assim, para... É um ponto super legal. Nunca pensei nisso, para ser bem sincera. Também não, mas aí como começou isso a acontecer com frequência, sabe? Várias empresas, vários recrutadores perguntam, não, você já mandou para alguma recrutadora, para alguma outra empresa e tal? E aí, para evitar esse conflito, assim, esse bombardeio de mesmo currículo para a mesma empresa, entendeu? Pra eles se Acaba fazendo organizarem. até sentido se a gente for pensar de uma forma mais lógica, mais racional, assim, porque acaba que eles estão disputando a mesma vaga com o Com o mesmo mesmo currículo, perfil, né? né? Exato, E com o aí mesmo... vira uma disputa entre os recrutadores, e aqui eu vejo que eles são muito unidos, né? Eles não têm essa questão posso estar errada, mas eu sinto que eles não têm essa questão de passar o pano ou puxar o tapete do outro. E aí, Uhum, essa postura desse recrutador com você só me mostra, só reafirma isso. Porque é do uhum. tipo, não, porque se a pessoa X já mandou para essa vaga, eu não vou mandar. Eu achei interessante também. Essa sensação do currículo ser seu, sabe? Esse pertencimento de um documento seu, né? É, Ele falou isso com tanta propriedade que eu nunca tinha nunca parado tive essa. para Nem eu. realmente. Na verdade, eu já era da visão contrária. Quanto mais gente estiver mandando, mais rápido chega em algum lugar. Mas não, faz todo sentido. É, porque aqui as coisas funcionam, né? Então, se um cara entrou em contato com a empresa, não tem por que você entrar com o mesmo currículo em contato com a mesma empresa, sabe? É eles perderem cliente, na verdade, né? É eles perderem Sim. cliente. Você está Pode ser que até sobrecarregando. queime as próprias empresas, né, de recrutamento e tal. Muito É, interessante esse ponto. legal, também não sabia. E essa pergunta número 10 das perguntas aqui, que é importantíssima, que é a pergunta se você tem uma pergunta. Essa pergunta sempre fazem, sempre fazem. Você tem alguma pergunta para fazer para gente, sabe? Então, do início, não, não, tá tudo certo, eu entendi tudo. Não, tá tudo errado. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma pergunta. Isso a Paula me falou. Liana, pergunta qualquer coisa. Pergunta se amanhã vai chover. Mas Tem que ter uma mas pergunta. pergunta alguma coisa. Então, o que eu fazia com essa pergunta? Muitas das vezes, durante a conversa, quando me surgia uma pergunta, eu não perguntava, eu deixava para essa pergunta, entendeu? Eu guardava essas perguntas que eu tinha na manga e deixava para esse final, para fazer a pergunta. Quando não tinha uma pergunta, que eu Você eu gosta de tô café? maravilhoso. Quando não tinha uma pergunta, eu lembro que eu sempre deixava uma pergunta genérica, assim, bem. Por exemplo, se a empresa tinha algum programa de capacitação de profissional, de investir nos funcionários, sabe? De progressão de carreira. Eu perguntava alguma coisa nesse sentido, sabe? Você sabe dizer se a empresa tem alguma projeção, programa de carreira, se incentiva algum estudo? Alguma coisa dentro da empresa também, né? Eu fazia essas perguntas voltadas para a empresa e, obviamente, voltada para a minha permanência dentro da empresa. Então, isso também, de Sim. uma certa forma, mostrava que eu tinha interesse a longo prazo, sabe?
esse é um tipo de pergunta que, durante toda essa entrevista com os recrutadores, em momento nenhum isso é citado, entendeu? Então, ela é totalmente fora. O recrutador não fala de nenhuma empresa. Eles só falam quando eles agendam, né, para você. Eu já perguntava isso em genérico para as empresas. Ah, você sabe se as empresas que vocês vão direcionar, entendeu? Então, era sempre nesse sentido. Essas foram as perguntas que eu enumerei dos recrutadores. E a das empresas, na verdade, não muda muito. Eu Eu até... vou só te dar uma notícia rápida. Temos 4 minutos. Sério? Tá de sacanagem. Gente, Fluiu! parte Fluiu! 3. Vai ter a parte 3, eu tô falando. Ai, meu Deus. Porque Nossa, a gente fala, gente, não é mesmo, eu pessoa? acho que eu tô numa vibe de terapia aqui, sabe? Porque não para de falar, gente, tô 1 hora falando, cara, que horror. Mas tá incrível, ó, tá todo mundo gostando. Vamos, ó, não vamos falar das empresas. Por quê? Depois a gente fala. A gente marca outro dia. E outra coisa também, Bia, que eu pedi para você também, porque eu uso o meu Instagram mais para minha rede pessoal, sabe? Como contato com os meus amigos e família. E tem muita gente me adicionando no Instagram. Eu entrei em contato com essas pessoas e pedi para elas me adicionarem no LinkedIn, porque no LinkedIn, além de ser bom, né, a questão do profissional, faz as conexões todas, então os meus recrutadores vão ter acesso, sabe? Então, acho que é até mais eficiente, assim, né? Tira as Não, dúvidas. e tá tudo bem, gente, né? Porque a gente tem o direito de ter as nossas privacidades e ela quer assim. Quando, na pergunta das empresas, recrutadores, se você conhece alguém, aí ela questiona, eles se referem a conhece alguém na empresa ou conhece alguém na cidade, região? Mas pelo que eu entendi que você estava falando, era de Dublin mesmo, né? Na Irlanda, se eu conhecia alguém por aqui, entendeu? Era só mesmo no intuito de criar o vínculo, de ter vínculo aqui, sabe? É. Porque o clima aqui é sempre nublado. Eu particularmente gosto. 20 segundos. Eu não sou do Rio de Janeiro, não, gente, sou daqui, sacanagem. Lia, Entendeu? obrigada! Obrigada a você, mais uma vez, pelo Vamos ter a convite. parte 3 em breve agora. Beleza, muito obrigada, boa noite a todo mundo. Boa E noite, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Foi incrível. Obrigada obrigada, mesmo. obrigada, eu que agradeço. Um beijo Tchau. enorme. Tchau, tchau.